Olá, bom dia. Você está acessando o canal Criador Gouveia. Meu nome é Sandro Gouveia e hoje falaremos a respeito de até quando podemos prolongar a época reprodutiva do nosso plantel, dos nossos canários, né? Segura aí, tema show muito importante, principalmente para iniciantes, né? Rapidinho. Logo depois da vinheta. Olá, aqui é o Sandro do Criador Gouveia e hoje nós trataremos de um assunto muito importante, principalmente para iniciante, né? Até quando eu devo deixar meus canários reproduzir, né? Até quando prolongar a época reprodutiva dos nossos canários? É um tema muito importante, muitas vezes até nós mais experientes temos essa dúvida, né? Muitas vezes temos essa dúvida de até quando prolongar, até quando ir. E eu vou explicar que existem três limítrofes, três limites para a nossa reprodução, para a reprodução de nossas aves, né? E eu vou te explicar um a um, seja ele o clima, a estrutura física e o desgaste dos canários. São esses três itens que determinam até quando iremos criar. Mas antes de começar, vamos lá deixar o like, vamos dar uma força pro Gouveia aqui. Vamos compartilhar o vídeo para que essa informação chegue a muito mais pessoas, né? Também deixe comentários, isso ajuda a aumentar a relevância dos vídeos. E não esqueça do like, né? Rapidinho, não dói nada e ajuda o Gouveia aqui. Eu conto com vocês, hein? Bom, vamos lá. Eu falei para vocês que são três itens que limitam a nossa criação, né? Primeiramente, eu acho que é o mais importante salientar que nós temos que prezar pela sanidade e pelo bem-estar das nossas aves, né? Então, não é simplesmente criar por criar, fazer quantidades, e sim criar de uma maneira responsável, de uma maneira que não desgaste nosso plantel e de uma maneira que nos atenda a nossos anseios, né? Então, a gente temos que achar um meio termo disso tudo. E como nós poderemos fazer isso? Analisando esses três quesitos que eu vou falar para vocês, que é o clima, o desgaste das nossas aves e a estrutura física do nosso canarinho. Três itens muito importantes. Eu vou começar pelo terceiro, né? Então vamos lá. Estrutura física do nosso canarinho. O que quer dizer com isso? O que isso limita a nossa criação? Se você tem uma boa época de reprodução, os caras estão reproduzindo muito bem, chega uma hora que o limite, a quantidade de filhotes, ela vai extrapolar a estrutura física que você tem no canaril para abrigá-los adequadamente. Não se esqueça que o canário ele ocupa espaço, ele tem que ter espaço para ele voar na voadeira, para ele se exercitar. Se você superpovoar a voadeira, vão ocorrer debicagens, os filhotes mais fracos irão sucumbir aos mais fortes e muitos outros problemas, inclusive doenças, pode ocasionar devido à superpopulação. Então, o que acontece? Vamos supor que você tem um excelente período reprodutivo esse ano, né? Chega uma hora que o número de canários já excede o espaço físico que você tem. Então, esse é um limítrofe. Esse é o momento de parar antes de chegar nessa superpopulação. Então, primeiramente, os casais que você monta devem ser de acordo com o seu espaço físico. Ponto. A partir do momento que começa a nascer os filhotes, você tem que ter um limite de filhotes. E quando chega próximo a esse limite, a melhor coisa que se tem a fazer é cessar a criação para que não superpovoe o canarinho, para que não fique uma superpopulação, ocasionando debicagens, ocasionando mortes, ocasionando problemas nutritivos e muitos outros problemas que ocasionam a superpopulação. Então, vamos ficar atentos à estrutura física do nosso canarinho. Quantos canários, quantos filhotes podemos abrigar? E não se esqueça, quando acabar o período reprodutivo, você vai ter que abrigar também os casais. Então tem que ter espaço para ambos. Então tudo isso tem que ser calculado e o limite deve ser imposto antes mesmo de começar a criação. Vamos supor, a sua meta é 50 filhotes, você tem condições de abrigar
adequadamente 50 filhotes, então o que você faz? Chegou nos 40, 40 e pouco, para. Não deixe extrapolar esse limite. Tenha consciência que você vai ter que abrigar adequadamente todos os filhotes, assim como os adultos remanescentes, né? Então, esse é o nosso primeiro limite. O segundo limite que eu vou falar agora é o desgaste das nossas aves, né? Isso é um limite muito importante. O canário, ele tem os seus instintos reprodutivos, né? Porém, nosso canário é domesticado, as variáveis são controladas por nós, né? E muitas vezes eles extrapolam o número de crias que eles poderiam fazer normalmente, né? Que eles deveriam fazer, né? E isso pode ocasionar desgaste no canário, né? Então, vamos nos atentar a isso, né? Cada canário tem seu limite. Você não pode chegar a esse limite, né? Se você chegar a esse limite ou ultrapassar, você pode comprometer a saúde da ave ou até mesmo levá-la ao esgotamento e óbito. Então, muito importante criar com consciência, né? Então, vamos ter limites, vamos considerar limites das aves, não vamos deixar ela criar por criar e criar até se esgotar. Bom, agora pra gente que é mais experiente, é fácil determinar esse limite, mas para quem é novato, como fazer, né? É complicado, a gente às vezes se empolga, quer puxar um pouquinho mais porque a reprodução tá boa ou tá ruim. Então tem muitas coisas, muitas variáveis, né? Mas o que nós podemos fazer? Eu costumo estipular que uma ave ela deve fazer no máximo 3 processos reprodutivos completos. O que é processo reprodutivo completo? É o namoro, a postura, a choca, a criação do filhote até o desmame. Isso aí seria o ciclo completo. Então eu não deixo as aves completarem mais do que 3 ciclos completos, né? Agora, tem casos que é assim, o ovo está vazio, então a ave não completa o ciclo, ou que os filhotes morrem ou não nascem, ou então que nós usamos amas para criar os filhotes de determinado casal. Então aí seria um ciclo incompleto. Então, para um leigo, assim, para simplificar, eu considero ter ao ano ciclo, sim, 3 ciclos completos ou 5 ciclos incompletos e completos, né? Quando vamos supor, tem 2 ciclos completos e mais 2 incompletos, mais ou menos assim. É uma conta, não é exata, né? É uma coisa que tem que ter sensibilidade. Então não vamos desgastar demais nossas aves, vamos nos atentar a isso. 3 ciclos completos, encerra a criação. 4, 5 ciclos incompletos, encerra a criação. Mesmo que você não tenha obtido a sua meta, mesmo que você precise de mais aves, ou mesmo que esteja um excelente ano reprodutivo e que você esteja empolgado, respeite o limite das aves. Não queremos aves para criar um ano, e sim pela toda a sua vida reprodutiva. Então, vamos atentar a esse limite. Agora, eu deixei esse terceiro limite porque eu considero ele o mais importante e o que realmente limita drasticamente a nossa criação. É o clima, né? As aves são termorreguladas, né? Elas têm um processo reprodutivo baseado na temperatura, na umidade e na oferta de alimentos. Então, na natureza seria uma coisa, como a gente está em ambiente doméstico, a gente pode manipular algumas variáveis, né? Induzindo a ave a criar mais ou a criar menos, né? Mas temos que ter consciência que cada ave tem seu período. Então, assim, na primavera eles começam a reproduzir, no verão eles começam a entrar em muda, para no inverno eles estarem com a muda completa e suportarem o período de inverno, que é o período mais frio, o período de menor umidade, o período de menor oferta de alimentos, que seria na natureza, né, no nosso caso. Mas a ave tem esse instinto reprodutivo, então nós temos que respeitá-lo. Agora, o Brasil é um país de dimensões continentais. Não dá para basear o meu período reprodutivo com um rapaz lá do Nordeste. É diferente, são climas diferentes, são temperaturas diferentes.
e estações diferentes. Então temos que respeitar a regionalidade. Então, basicamente, o que é? O crânio começa a reproduzir na primavera, quando começa a alongar mais os dias, quando começa a aumentar a umidade, quando começa a aumentar a temperatura. É aí que os canários começam a preparar. Aqui no Sudeste, eu creio que o ideal é em torno de agosto e setembro. Porém, no Nordeste, eu sei que muita gente já começa a criar em junho e julho. Por quê? Porque é um clima totalmente diferente, né? E também não pode se estender muito, porque no alto verão as aves começam a fazer a muda de penas, né? Para quê? Para que no inverno ela esteja com as penas íntegras e que ela esteja em boas condições de saúde. Então, começou a muda, primeiro sinal de muda, acaba a criação, encerra, porque você vai forçar demais suas aves. Então, tem que respeitar esse período de muda. Muitas vezes, não, tá chocando, então vamos esperar mais uma rodada só. Nessa, você pode levar a sua ave ao óbito. Por quê? Porque com a muda, ela usa muita energia para realizar a muda. É um período complicado, é um período estressante para a ave, né? E juntando isso ao período reprodutivo, pode se gastar por demais a ave, podendo produzir doenças e até o óbito mesmo, né? Não é que eu estou exagerando, realmente isso acontece. Então, ao primeiro sinais de muda, encerra a criação. Separa o casal, deixa eles quietinhos, descansando, com boa alimentação e deixa eles fazerem a muda. Então, temos que respeitar o clima, respeitar o tempo das aves, e não o nosso tempo, né? Nós podemos induzir a ave a reproduzir mais cedo ou mais tarde, de acordo com cada objetivo, né? Cada pessoa tem um objetivo, tem uma meta, tem uma raça específica. Porém, devemos sempre respeitar o tempo delas, né? O tempo em que ela faz a muda, o tempo que ela se prepara para reproduzir e o tempo que ela tem para descanso. A ave tem esses 3 períodos: reprodução, muda e descanso. Então temos que respeitar isso. Isso é baseado no clima, né? A ave tem muito seu instinto reprodutivo baseado no clima. Então vamos respeitar isso. Esses 3 itens são muito importantes e cabe ao criador ter essa sensibilidade, essa noção que temos que respeitar o limite das nossas aves para que elas reproduzam bem, para que a nossa estrutura não seja inadequada e para que tenhamos outros ciclos reprodutivos satisfatórios e não somente um. Não adianta estourar a boca do balão nesse ciclo e no próximo não criar nada. Então vamos ter consciência disso, vamos respeitar o limite das nossas aves e os limites da nossa estrutura. Não esqueceram de falar, esse provavelmente será o último vídeo do ano, né? O Gouveia vai entrar em recesso. Vou postar alguns videozinhos assim, mas nada assim de conteúdo, né? Esse ano será o último vídeo de conteúdo. Eu espero que ele tenha ajudado vocês, eu espero que vocês tenham um bom Natal, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, né? E ano que vem estamos aí de volta, se Deus quiser, com concursos e com nossas exposições, se Deus quiser. Um forte abraço, até a próxima, valeu!